5 então, né? Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 é onde está 5, 6 e 7, onde está o Sermão do Monte. Vamos ler só as bem-aventuranças que estão no início do sermão. São os 12 primeiros versículos do capítulo 5, mas eu vou ler os dois primeiros, aliás, o primeiro e depois os demais. Olha só o que diz, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: havia a seguinte situação aqui. Havia uma multidão embaixo e Jesus estava no meio dela. Mas ele se afasta da multidão. Ele se separa da multidão. E ele sobe o monte. E ao se assentar, ele demonstrou algo. Quando um rabino ele se afastava e se assentava, ele queria comunicar o quê? Tenho algo a dizer, tenho algo a ensinar. Se alguém quiser ouvir, se aproxime e ouça. Então vejam que os seus discípulos então entendem isso e se aproximam dele para ouvir o que ele tem a dizer, e a partir daí há dois grupos de pessoas. A partir daí existe a multidão e existem os discípulos. Então o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, não é para qualquer pessoa. Não é para todos. Não é para a multidão. O Sermão do Monte e as bem-aventuranças é para quem está disposto a se aproximar dele e ouvir o que ele tem a dizer. E é muito bonito dizer que Jesus é para todos, ou veio para todos. Por um lado sim, por outro não. Sim, porque ele está disponível. Sim, porque de fato aquele que quiser se aproximar dele pode, mas não porque ele veio só para quem realmente quer, entende, se aproxima, está disposto a ouvir e, como nós já dissemos aqui algumas vezes, obedecer. E a partir então disso é que ele diz aos discípulos, principalmente, as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. São 8 bem-aventuranças. Essas 8 bem-aventuranças não tratam de 8 tipos de pessoas, mas são 8 características que Jesus espera que seus discípulos tenham. Recentemente eu dei um curso sobre o Sermão do Monte e eu gastei 1 hora quase para tratar de cada bem-aventurança. E eu vou colocar todas elas aqui em 5 minutos, ou seja, não será algo aprofundado. Mas todas elas apontam então características de quem faz parte ou deseja fazer parte do reino de Deus. Começa com a humildade e termina com a perseguição. Percebam que a primeira diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a última diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A porta de entrada do reino dos céus
é a humildade de espírito, ou ainda a palavra correta aqui é a pobreza de espírito. A palavra grega aqui é pitokos, que quer dizer miserável, mendigo. O que isso quer dizer? Eu repito, a porta de entrada do reino dos céus é a humildade de espírito, ou ainda a pobreza de espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que só entra no reino dos céus quem reconhece que não tem nada a oferecer. Ninguém pode comprar sua entrada no reino dos céus. Ninguém tem moral suficiente, ou méritos suficientes, ou nem dinheiro, riqueza suficiente para entrar no reino. Aliás, quem acha que tem, está muito longe dessa porta. Por isso que pobreza e humildade aqui andam juntos. Porque a grande questão é reconhecer que você é pobre. Reconhecer que você é miserável espiritualmente falando, moralmente falando. Que não há nada de bom em você que possa chamar a atenção de Deus. Que não há nada de bom em você que possa comprar essa entrada no reino de Deus. Quem reconhece isso, ou seja, é humilde, é pobre, é humilde de espírito, ele ganha o reino dos céus. E aí vem as demais características até chegar à última. Esse que é pobre ou humilde, ele chora. Por que ele chora? Ele não chora porque o mundo é um lugar ruim, ele chora pela sua condição miserável. Ele chora pela sua pobreza, e o consolo que ele recebe é exatamente o reino dos céus. Esse que chora, ele é manso. Manso aqui é comparável a um cavalo adestrado. Tem o cavalo selvagem, que é rebelde, que não aceita ser guiado, e tem o cavalo manso, amansado ou treinado, que aceita ser guiado. Esse que é pobre, por isso humilde, que chora, ele é manso, ou seja, ele reconhece: Deus, eu não sei guiar a minha vida como ela deve ser guiada, e por isso eu me submeto a você, ao Senhor, para que o Senhor guie a minha vida conforme a sua vontade. E esse também tem fome e sede de justiça. Ele, de tão vazio, tão pobre que ele é, ele fala: me dá de comer e beber da tua justiça, porque eu não a tenho em mim. Eu preciso que o Senhor me dê de comer e de beber, porque eu não tenho nada que me possa saciar a fome e a sede. E a partir do momento em que ele recebe então essa comida, essa bebida, ele é saciado, ele é capacitado então a agir conforme as demais bem-aventuranças que dizem: ser misericordioso. Só aquele que é cheio da justiça de Deus, só aquele que é enchido por Deus é capaz de ser misericordioso. Porque ele recebeu antes dessa misericórdia. E ao agir de forma misericordiosa, alcançará ainda mais misericórdia. Ele vai entrar num fluxo, num círculo virtuoso de misericórdia. Esse é capaz de ser limpo de coração e ver a Deus. Esse é capaz de agir como pacificador, porque Deus já agiu com pacificação para com ele. Deus já estabeleceu paz entre ele e Deus. E finalmente ele acaba então sendo perseguido. Por quê? Porque ele é tão distinto da multidão, ele é tão diferente dos demais, chama tanto a atenção, que quer ser calado. Os diferentes sempre chamam a atenção e querem ser calados, querem ser anulados. Por isso eu repito: quem é discípulo sai do meio da multidão, chega perto para ouvir o que ele tem a dizer. E ao se diferenciar assim, vai incomodar. E ao buscar realmente beber e comer e ouvir do que ele tem a dizer e viver de acordo com isso, certamente vai ser acusado. Ah, você acha que é mais santo que os outros? Ah, você acha que é melhor do que os outros? Não, eu não acho. Pelo contrário, eu entrei nesse caminho porque eu reconheci que eu não sou. Mas a partir do momento em que eu reconheci isso, ele me deu de comer e beber. Então hoje eu tenho sim alguma coisa, mas não vem de mim, vem dele.
Eu não nego que tem alguma coisa, mas eu afirmo, não vem de mim e vem dele agora. Você me persegue por isso que eu tenho. Você pode ter duas atitudes, ou você me persegue por isso, ou você se humilha e vem receber disso que eu também já recebi. Então, diante da perseguição do mundo, o cristão fica firme e diz, olha, não é orgulho da minha parte, eu sou diferente mesmo, mas não é orgulho da minha parte, não. A minha diferença não vem de mim, vem dele. Se você quiser, eu posso compartilhar isso com você. Isso tem tudo a ver com o que vem logo após as bem-aventuranças, quando ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O sal vem para fazer diferença. E a luz vem para fazer diferença. E esse é o chamado do discípulo de Jesus. Fazer a diferença. Amém. Não porque ele é melhor ou maior, mas porque ele, reconhecendo que não é nada e que é vazio, ele recebe algo de Deus. E isso faz toda a diferença na vida dele. Amém. 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 Amém.